E esse é o Manda Quem Pode mais frio do ano, né, Poli? Pois é, olha só, que dia que a gente foi arrumar, hein? Saí de casa tava 5 graus, querendo. Não, o meu tava 4. Gelado. Então tava. É que você mora mais fechada, né? Bom, e hoje, o que é bom para um frio desse? Um vinhozinho. Vinhozinho, com... uma carninha, né? vinho Quem que não com gosta? churrasco, pô. Uma proteína, né? Eu já vi tantas vezes isso no Instagram desse cara, mas tantas vezes, vinho, churrasco, que a gente teve que chamar ele para comemorar esse dia. Marcos Canan, seja muito bem-vindo ao Manda Quem Pode. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, Guilherme, Poli. É o dia mais frio, mas nós vamos falar de algo muito bom e muito quente, né? Vamos esquentar. Falar de fogo, de churrasco, isso carne e vinho. Bom, hein? Bom, hein? É o que a gente gosta, né? É isso. Pô, 11 horas da manhã, a gente já podia abrir um vinho, né? Será que... Tá. Trouxe? Não. Mas iFood tá aí para isso, né? Tá. Marcos, me conta, cara, da onde que veio essa... Porque você é um cara aficionado, você é um cara apaixonado por churrasco. Apaixonado. Da onde veio isso? Então, eu sou assim, eu vim da pecuária, né? Então, a minha família, meus avós, meu pai, então eu sempre tive o pé na produção rural. Então, sempre acompanhei meus avós levando animais para o frigorífico, produção e tudo mais. E aquilo desde molequinho, 12, 14 anos de idade e tudo mais, só que eu não entendia, depois de um tempo, na verdade, que eu resolvi abrir a Bull Prime, que eu comecei a entender a minha paixão pelo churrasco. Meu pai é gaúcho, né? Falecido, mas meu pai era daquele que acendia churrasqueira nas férias no dia 31 de dezembro, e as férias eram 30 dias em janeiro, né? Sim. E só apagava o fogo no dia 30 de janeiro. Então era 30 dias full time, churrasco no espeto, aquele churrasco mais tradicional, mais raiz. Que delícia. E depois de um tempo, né? Eu sou formado em jornalismo, trabalhei em televisão por muito tempo. Tem até um programa, né? Provavelmente a gente vai falar um pouquinho sobre o Grande Assador depois. E depois de um tempo eu resolvi montar uma cabanha especializada em cordeiro. Né? Uma cabanha que fica em Piraquara, que é a Cabanha Canan. Então eu abri em 2007 para 2008. Ah, começou lá antes da Bull Prime aqui. Muito antes da Bull Prime, Que legal. E ali eu comecei um processo de produção de melhoramento genético de cordeiro, né? Então eu vendia sêmen, vendia embrião, vendia reprodutores, matrizes e tudo mais. E começou a ter um volume muito grande de animais e eu comecei a olhar para o mercado da carne de cordeiro. Então eu comecei a fazer um trabalho de produção também em paralelo, né, ao melhoramento genético, a produção de carne de cordeiro. E aí comecei como um bom produtor de cordeiro, né, tudo daquela forma mais artesanal possível. Raiz. Então, bem raiz. Então a gente tinha uma propriedade, eu montei uma pequena estrutura onde eu fazia o abate dos animais ali e acabava entregando para clientes, né, amigos e tudo mais. Pô, Marcos, eu quero um cordeirinho. Então eu ia lá, fazia o abate do animal, entregava. E a partir dali começou a ter uma demanda muito grande, né? Um volume grande. Aí eu comecei a entender um pouquinho. Na verdade, eu tive que me adaptar à demanda dos meus clientes. Então, eu entregava um animal inteiro, né? Uma carcaça inteira de um animal. Aí o cara, pô, mas eu não tenho um freezer para guardar. Falou, opa, preciso fazer uns cortes menores. Tá. Aí eu fui me aperfeiçoar em corte. Aí eu comecei a embalar de forma diferente, porque, puta, naquele saquinho que eu colocava, rasgava no freezer e tudo mais. Aí comecei a comprar uma máquina de embalar a vácuo e entre outras coisas. Então ali começou realmente o meu trabalho com a carne, diretamente com a carne em si. E depois de um tempo, eu fiz até uma pós-graduação em marketing na PUC, que a gente, dentro desse projeto, a gente ia centralizar, na verdade, a gente ia pegar toda a cadeia produtiva para levar para o cliente final. Então, realmente o conceito da fazenda para a mesa, né? Então, pegar o meu cordeiro e levar diretamente para a fazenda para o meu cliente, né? Mas de uma forma organizada, legalizada e tudo mais. E aí veio a ideia de abrir uma casa de carnes especializada em carne de cordeiro. E essa é a Bull Prime. E aí Começou E aí que daí. começou a ideia, né? Começou a ventilar uma ideia de abrir um comércio, que ninguém na minha família teve comércio. Meu pai era gerente de banco, minha mãe é psicóloga, trabalha com dependente químico. Eu trabalhei em televisão, tentei jogar futebol uma época. Eu sempre brinco, dá uns cortes legais, né? Eu tentei jogar futebol, não deu muito certo. Por falta de várias coisas, de habilidade, de... Entendi. Mas não era de vontade,
vontade, Não, né? A vontade até tinha, só faltou talento, então. Quem sabe? Agora eu tô projetando isso em cima do meu filho, coitado. É, isso que eu ia falar, eu vejo, ele tá sempre competindo. E aí ventilou essa ideia em 2010 para 2011. E aí em 2013 eu resolvi abrir uma casa de carnes. Fui entender um pouquinho o mercado, entendi que se fosse só carne de cordeiro, provavelmente a gente fecharia em 2 meses, porque a gente ia segmentar mais, porque a gente tem um desafio muito grande, né, no consumo da carne de cordeiro. Eu ia falar, eu acho que o cordeiro não é todo mundo que gosta, né? Ele ainda tem um paradigma muito grande, né, que é a questão de ou datas festivas, né? Você não tem assim que eu falo assim, né? Alguém que coloca isso no teu dia a dia, no almoço, uma carne moída de cordeiro. Mas ela é uma carne mais forte, não é? Ela é uma carne mais forte. Não, eu sinto que ela tem um cheiro diferente. Ela tem uma característica diferente. Isso. Eu escuto sempre o pessoal falar isso, mas eu também não acho. Eu acho que é uma carne, pra mim, eu tenho um sabor meio que normal. É que a gente aprendeu a não comer cordeiro, né? Cordeiro é uma... Quando a gente fala cordeiro, é uma idade animal, né? Do ovino, né, em si. Então, a gente é acostumado a comer carneiro. Carneiro é animal com uma fase adulta, já mais velho, que já tem algumas características, principalmente do cheiro, né? Tá. Então, é uma carne mais rígida. Então, normalmente, né, o meu avô, por exemplo, ele fazia o carneiro na casa dele com shoyu, com muito tempero, né? Então, ele colocava muitos atributos ali para salvar uma carne ruim, né? Então, agora, quando você pega um cordeirinho, animais de 3 a 5 meses, que não desenvolveu musculatura, não desenvolveu ainda feromônios, parte hormonal e tudo mais, cordeiro e sal é perfeito. Então, ali, ó, pessoal, eu já não sabia. Mas dá para colocar... Eu brigo muito assim, eu falo, né? Que é o coma mais cordeiro, né? Então, eu acho que por que não colocar o cordeiro no dia a dia, né? Com uma carne moída de cordeiro, um bife de cordeiro, fazer um estrogonofe de cordeiro. Hambúrguer a gente faz lá na Bu, né? É um lance que vem meio cultural, né? Se de repente o pessoal começa a fazer receita com cordeiro, começa a vir aquela avalanche. Hoje a gente vê muito, né? E você como baita produtor de conteúdo, nessa parte gastronômica, a gente vê muita gente, começa a postar, agora, nos últimos meses, foi a febre do pistache. Cara, ninguém gostava de pistache. Meu pai comia esse troço quando era criança, falava, pô, pistache de novo, velho. Não tem amendoim. Não, são as demandas, né? Eu acho que o mercado tem muito disso. Então... E o mercado traz isso, né? E eu me sinto um pouco nessa responsabilidade, até pelo posicionamento que a Bu Prime tem, e não só pela geração de conteúdo, mas para trazer experiências diferentes e consumo de uma forma diferente, né? Então, eu me sinto na responsabilidade não só como produtor de cordeiro, de levantar essa bandeira, né? De consumir a mais, mas por que não, né? Por que não colocar... Fazer uma carninha moída, um macarrão à bolonhesa com carne de cordeiro, né? Por que não experimentar? Trazer isso pro dia a dia, né? Tá? Você já conseguiu convencer. Isso que a gente nem terminou o bate-papo. Nunca tinha pensado nisso. Porque fica... realmente o que ele falou, que nem você falar assim, quando que o brasileiro come peru? Natal. Só no Natal. Acabou, fora mas é a cultura, né? E o valor do cordeiro, ele é... Como que ele é em relação aos outros? Ele ainda, assim, só... A gente voltando, então, 2013 para 2014, abrimos a Bu Prime, que daí a gente trouxe não só o cordeiro, que é esse conceito da fazenda para mesa, o Farm to Table, hoje está em alta, né? Sim. Com produtos que você tem a origem, né? Que tem todo um cuidado com o bem-estar animal e tudo mais. Então, a gente abriu a Bu em 2014, foi a primeira unidade ali na Silva Jardim. E aí eu trouxe parceiros, porque eu fazia muita feira agropecuária levando meus cordeiros, né? Então eu conhecia muitas pessoas, muitos produtores de bovinos que também tinham o mesmo ideal que eu dentro da sua produção. Então eu liguei para esses produtores, falei, cara, você não entrega tua carne de boi aqui, tua carne de gado para mim? Que daí eu trago meu cordeiro, uma carne de boi também, que tem esse terroir, que tem esse diferencial, né? Esse manejo, o bem-estar animal. E aí a partir dali a Bu começou a ter uma identidade, né? De ter esses produtos únicos e exclusivos. Selecionados, né? Enfim, aí depois a gente vai falar um pouquinho mais de Bu, mas você perguntou da carne do cordeiro, do preço, ela realmente ainda é a gente tem problemas na cadeia da produção do cordeiro, que é diferente do bovino, né? A gente não tem uma estrutura, que eu digo de frigoríficos, de abate, com consistência, então acaba tornando um produto mais caro, né? E a gente tem também uma interferência muito grande do mercado externo, então a gente acaba importando muito cordeiro do Uruguai, né? Então acaba dificultando um pouco a barreira para o produtor de cordeiro aqui no Brasil.
Mas por isso que a carne ainda do cordeiro ela tem um valor diferenciado ali. Um pouquinho acima, vamos dizer assim, de uma carne bovina commodity. Nós estamos falando de commodity, né? Sim, arroba. Agora você vai falar de carnes especiais e tal. Eu falo que o cordeiro hoje ele está mais barato que a carne bovina, né? Sim. Entendi. Deixa eu te perguntar, você falou uma coisa, terroir. Eu vi já você falando disso no Instagram algumas vezes. Cara, terroir para carne. Isso é uma coisa que é um termo que a gente usa muito e a gente vê muito no mundo do vinho. Como que funciona isso para criação, para carne? Então, quando a gente fala de carne, experiência de carne, a gente tem vários atributos que a gente busca, né? Quando a gente vai consumir uma carne. Então, quando a gente fala do churrasco tradicional, que a turma bate, né? Aquele churrasco raiz e o churrasco Nutella, que tem essa briga, é que basicamente o churrasco raiz, ele é uma carne no espeto, ou uma carne que a pessoa não busca uma característica específica. Ela quer fazer carne, churrasco por si só, então, né, vai casqueirando ali, vai salvando aquela carne, você não consegue comer grandes, né, um steak de chouriço, por exemplo. Assim. E tem o outro lado que é a experiência da carne, né? E o que essa carne traz pra gente. E quando a gente vai pensar como que chega uma picanha na minha mesa, como é que chega uma carne marmorizada na minha mesa, a gente tem que voltar, né, para saber qual é a origem desse animal. Né? De onde ele vem, como é que ele é criado, qual é a genética desse animal, qual o ambiente que ele está inserido, né, de produção, qual é o tipo de alimentação que esse animal tem, que aí ele vai me trazer uma característica específica de carne. Então, quando a gente fala o terroir da carne, né, a gente fala muito isso, é a origem, né, que é o que eu falei desde o meu cordeiro, né? Entendi. Que é o farm to table, que é o da fazenda para a mesa. Mas de qual fazenda vem isso? Sim. Né? Qual é a fazenda que me atende? Qual é a genética que essa fazenda tem? Qual o tipo de alimentação? E essa carne vai contar uma história diferente, como o vinho. Tá. Se você pegar os vinhos, a gente aprendeu tomar vinho não com os argentinos, mas tomar vinho argentino, né? Então as pessoas começam a iniciar no mundo do vinho, a primeira pegada normalmente é o argentino, o Malbec e o chileno, o Cabernet Sauvignon, que são as uvas icônicas, né? De cada país. E, obviamente, tem vários tipos de Malbec produzido dentro da Argentina. E o que muda são os terroirs. Então, é a mesma vinha, né? E diferentes lugares. Lugares mais altos, mais baixos, com mais incidência de luz, menos incidência de luz, com mais água, menos água, né? Com solo mais terroso. Isso é o terroir, que é aquilo que aquela vinha, né? Aquela uva vai passar durante a vida para produzir o fruto, para produzir um vinho de qualidade. O jeito que ela vai envelhecer ali. E fora depois aí no procedimento, que daí a gente vai falar, né, de dry age, essas coisas, que daí eu acho que é outro estágio do vinho, que é onde você coloca numa barrica, né, para trazer outros aromas, e é onde a gente coloca a nossa carne no processo de produção, de maturação, para trazer outros aromas, né, uma evolução do sabor, né. Então o terroir da carne ele tem muito disso. Então assim, a gente fala muito de Angus hoje, o Wagyu, vaca velha, né? A gente tem umas carnes que a gente faz maturação de carne de vaca velha. Muito pelo contrário. Bom, a gente que já morou na roça, quando era vaca velha, a carne era dura. Mas na hora que ele falou, eu acho que já é um termo que já não deve ser daquela vaquinha que já estava na beira do penhasco que a gente Mas o terroir, ele é algo que a gente fala assim, é a origem do produto, né? Então, acho que é importante sempre a gente pensar nisso. Como é que chega essa picanha na minha gôndola e na minha mesa, né? Quem que produziu? Quem que criou? Por que ela está me trazendo essa característica? Mais rigidez, menos rigidez, mais saborosa, menos saborosa, com mais gordura, menos gordura, gordura branca, gordura amarela. Tem várias características ali que faz a diferença na hora de você estar consumindo a carne. Né? E isso é uma coisa que que você nota, pelo menos, que está no mercado de experiência ou também está no mercado só de consumo diário? Então, o consumo diário paga a conta. Tá. A experiência, ela contribui, que você vai conseguir agregar valor, né, nesses produtos, de você, obviamente, gerar uma experiência. Mas o meu mercado de carne, porque como eu trabalho, eu pego o boi inteiro, né? Então a Bull Prime vende colchão mole, a gente vende patinho, a gente vende posta branca, posta vermelha, vende tudo, né? Obviamente que eu não quis focar nisso dentro do meu negócio, até pela composição do que eu fiz da Bull Prime como um todo, de ser uma marca, né?
E a gente focou muito na experiência, de trazer essa experiência. Que é o que está em alta também hoje, eu acho que meio que... Mas eu tenho que vender a carne moída, né? Eu tenho que vender... E esse é o meu maior desafio hoje de negócio, é isso. Porque as pessoas não entendem que a Bull Prime tem uma carne moída com preço tão bom quanto qualquer açougue de qualquer boa qualidade, né? E com a qualidade também única também que a gente busca, porque traz... Então, é um desafio para a gente contar essa história sem perder a identidade da Bull, que é a experiência, é um produto diferenciado, high level, né? É o Wagyu Marmoreio 12, é o Dry Age, entre outras coisas. E hoje vocês têm quantas... É um açougue, acaba sendo um açougue também, né? Ali, né? É um açougue. Eu falo que a gente é um açougue tradicional na sua essência, né? Era isso que eu ia te perguntar, se o termo açougue cabia. Cabe. Porque eu sempre, né, dei o exemplo de um açougueiro famoso que joga sal. Salt Bay. Cara, eu sempre falei, esse cara aí eu acho que é o vendedor mais fera que eu já vi na vida. Porque o cara é um açougueiro. O cara é um açougueiro e ele tá jogando sal num steak na frente do Ronaldinho. É o poder da internet, né? Deixa eu tirar uma dúvida, falando desse negócio de sal aí. É claro, né? Vocês devem saber, mas eu não sei. Pra temperar a carne, antes ou depois? Que ela já tá. Porque eu já vi. Porque eu já vi. Vamos começar já com os... Cara, isso é tipo o Maradona ou Pelé ponto da carne. Isso. Não, é porque eu tenho uma amiga. A família do meu marido são todos gaúchos também. E aí, um deles... Não, só te cortando. Falar de churrasco pra gaúcho, você imagina o meu desafio, que meu pai... Meu Deus. Raizeira, só na lenha, que contar que você... Pai, descobriu um negócio aqui. Não, quando eu fui abrir o Bull Prime, ele falou, não abre isso. Ninguém vai comprar picanha acima de 100 reais. Monta uma pizzaria que é melhor. Ele falava... Não, então tem essa coisa. Daí eu já vi eles falarem que eles temperam a carne depois que assou, aí que eles jogam sal. Sim. É ou não? Então, existe. Vou falar tecnicamente, tá? Eu não vou... tecnicamente, assim, se você pode fazer o teste, quem estiver nos assistindo, se vocês quiserem fazer o teste, pegue 2 steaks, vamos falar de carne grelhada, tá? Mas independente do grelhado ou do assado, né? Você pega 2 steaks, isso aqui é um bife chouriço, isso aqui é outro bife chouriço. Esse bife chouriço você coloca na grelha, sem sal, sem nada. Tá. O mesmo bife chouriço, mesmo corte, né? O outro corte, você coloca bastante sal por cima, coloca o sal e grelha os dois. E depois, na hora de você tirar da tua parrilha ali, da tua grelha, você vai perceber uma coisa que é uma parte química, que a carne ela não consegue chegar com o sal com aquela caramelização desejada. Que é aquela reação de Maillard, sabe? Aquela crostinha gostosa, que dá todo um aroma diferenciado, um sabor diferente na carne. O sal inibe isso. Então, faça na prática. Tá. Né? A gente até vai fazer um vídeo sobre isso. Então, você colocar uma carne sem o sal, ela vai te dar aquela crostinha desejada e o que o sal não vai permitir, quando você coloca antes. Você finalizar a tua carne, que a gente usa muito o termo, igual você falou, né? Que coloca o sal depois, quando você vai finalizar... Aí você tem que usar o sal correto. Sim. Né? Então você não pode usar um sal grosso, senão você vai quebrar o dente. Né? Então você tem o sal de parrilha, né? Que é aquele sal com uma granulometria bem pequenininha, ou a flor de sal. Só que a flor de sal ela tem um probleminha que é um pouquinho mais cara, assim. Você vai fazer um churrascão com uma galera, assim, já acaba... Mas se for fazer, para poucas pessoas ali, a flor de sal é mais indicada, né? Tá. Aí você finaliza o sal. Porque o que é o sal? Ele tem que penetrar na carne. Sim. Né? Então, assim, como é que dissolve o sal? Com líquido. Que é o líquido dentro da carne. Que é o líquido da carne. Tá ali, né? Então, se eu coloco uma pedra de sal desse tamanho, né, na carne aqui, então, assim, até ela dissolver, não vai dar tempo, vai estar ainda, né, estado sólido ali, né? Vai acabar quebrando. Agora, você pega um sal mais refinadinho, mais Nutelinha, vamos dizer assim, né? A flor de sal, o sal de parrilha, ele dissolve ali e você vai ter uma experiência bem melhor do que se fizer o contrário. Então... Eu prefiro também. Eu prefiro depois. Temperar depois. Tá. Mas é assim, eu falo assim, gente, o churrasco não dá pra gente colocar regra, né? Sim. Eu acho que cada um faz do seu formato, do seu jeito. Gosta. Cara, o importante é comer carne. Só não pode passar do ponto, porque aí esse boi morreu em vão. Sim. Não vale isso. Seca. Não vale. O ponto é outro. Não sabe quando você vai fazer aquele churrasco? Não, o ponto é uma briga imensa. Perfeito. Alguém... Que ponto você come da carne? Ok, ao ponto. Ao ponto para mais bem passada. Não, eu não gosto. Ou mais pro lado sangrando.
não gosto sangrando. Não gosto. Não gosto sangrando. Eu gosto também. Não gosto muito seco. É ponto, não, ao ponto. E por que você não gosta sangrando? Porque eu acho que o gosto fica muito, sei lá, não gosto do gosto. O aspecto, fica, né? o aspecto. Esses dias até meu marido, ele fez para os meus filhos. Ele nunca faz assim, porque eu gosto ao ponto. Ele faz, né, do jeito que... Daí ele fez bem assim para os meus filhos. Aí meu filho pegou assim, não gostei dessa carne. E a minha filha é de farofa, assim. Daí eu falei para ele, mas por que você fez essa carne assim? Ele falou assim, não, porque, né... Acaba sendo mais gostosa, fica até mais molinha para eles. Que alguém me falou que é melhor, né? Mas eu já não... Eu sempre falo assim que gosto a gente não discute. Não. Tem umas coisas que a gente lamenta, né? Mas a gente não discute. Quando você tá na churrasqueira e alguém pede um bem passado... Não, é uma afronta. Mas eu, quando era mais nova, eu gostava de bem passada, tá? Eu era super enjoada, não gostava de gordura. Então, mas sabe qual que é o problema do amo. ponto que eu falo, assim? Porque, tecnicamente, a carne ela vai te entregar muito mais suculência do que, né, uma carne no ponto perfeito, que eu falo, né? O ponto da perfeição, do que uma carne bem passada. Então, pô, tem todo um desafio, gente, gigantesco, muito grande para você produzir uma carne de qualidade. Porque a maciez da carne, gordura da carne, todos esses aspectos da carne, não é um bom assador que vai trazer maciez na carne. É o processo de produção. Então, pensa comigo, eu produzi um animal, ficou lá no ventre da vaca 9 meses. Tá bem cuidadinho. 9 ou 10, agora não lembro direito, acho que é 9. 9. Depois ele vai para o creep feeding, depois ele vai para um confinamento, para depois ele ir para abate, para daí chegar na tua mesa. Então ele tem um processo de pelo menos, no mínimo, 24 a 30 meses, né, de produção para chegar essa picanha na minha casa na hora de eu fazer o meu churrasco. Para alguém torrar a picanha. E aí, o que a gente busca na carne de qualidade na experiência? Cara, primeira coisa, quando a gente mastiga... Textura, maciez. Sim, então eu não quero aquela carne chicletão, eu fico mastigando, primeira coisa é maciez. E a maciez tem a ver o quê? Com melhoramento genético, processo de produção, né? Sistema de alimentação, idade de abate de animal, né? Depois a gente busca o quê? O sabor. Lembra que a gente falou terroir? Que tipo de sabor que eu busco, né? Se é um sabor mais intenso, menos intenso e tudo mais. Só que o que vai me trazer essa percepção de sabor e maciez é a questão da suculência, que é a quantidade de líquido de sumo da carne que eu mantenho nessa carne, né? Na hora do meu preparo. Então, logo, se eu passo demais nessa carne, deixo ela muito tempo no fogo, ela perde muito líquido. Sim, então, essa explosão de sabor, tudo aquilo que o produtor se preocupou, né? De chegar na gôndola ali, todo um trabalho gigantesco para ter uma carne diferenciada. Na hora de a gente fazer a carne no ponto bem passado, vamos dizer assim, eu deixar demais ela na churrasqueira, no fogo em si, a gente acaba jogando tudo fora. Você minimiza toda essa percepção, para não falar que porque quando você vai mastigar, você não tem aquela suculência, você não tem aquela percepção de sabor. Sim. Então, realmente, tudo aquilo que aquela carne ia te entregar, por uma forma errônea, tecnicamente falando. Sim. Tecnicamente falando. Não estou discutindo gosto, né? Não. Mas você realmente não vai ter uma experiência. Tanto que o meu sonho de consumo é abrir um restaurante. Eu não posso fazer isso ainda, porque comercialmente, né? Tem uma Mas barreirinha. era ter um restaurante 100% só no ponto da perfeição. Nós não atendemos o teu ponto, só o nosso ponto. Porque, tecnicamente, você pode falar que a minha carne é ruim depois. Porque se você perde essa carne... Por exemplo, o meu dry age no Pátio Batel, qualquer restaurante, eu não sirvo ele bem passado. E se você pedir bem passado, eu vou falar assim, gente, você não vai ter a mesma experiência. Sim. E essa é uma característica de grandes chefes, né? Tem muitos chefes que se você pede para voltar, o garçom, ele fala, não, esse aqui. Não, mas é isso que eu quero mais. Não, se você não gostou, o problema é teu, entre aspas, né? Eu não tenho essa... porque eu tenho uma visão também de negócio e que também eu não posso. Mas algumas coisas, como dry, por exemplo, eu não sirvo ela bem passado, porque a tua experiência vai ser ruim. E daí você vai comer o dry age lá na Bull Prime, você vai sair de lá e você fala, puta, cara, não era tudo aquilo. Não estava legal. Mas não é que não estava legal, que a minha carne não estava legal, é porque a gente se colocou numa situação... Seria o palpite onde não devia, no português, claro. Você foi lá se meter. O cara aprendeu, o cara estudou, o cara faz isso todo santo dia. Você chega e fala assim, viu? Não fala desse jeito não, faz outra pergunta. Aí depois você é culpado. E eu acho isso interessante. Alguns chefes de cozinha que eu já vi falando, cara, o prato é esse. Sim. É isso aqui. Mas tem como tirar? Não tem. Tem como colocar? Não tem.
é isso aqui, a tua experiência. Eu estou te vendendo uma experiência, porque você não vai falar, né? Na alta gastronomia, cara, um dry age. Eu não estou te vendendo uma carne. Quer comer uma carne? Pô, tem o costelão, tem as churrascarias normais de espeto corrido. Agora, você vai lá pedir uma coisa diferente, não tem como você dar... É que tem o consumo de carne por comer carne, que eu falo assim, né? Tem que comer. É o comedor de mignon. A carne mais sem gosto que existe. E é a que mais vende, né? Porque ela é macia, de uma certa forma. Então, mesmo você comendo ela bem passada, ela ainda te entrega uma maciez e tal. Mas ainda tem esse paradigma. Não é paradigma, né? Mas eu acho que a gente tem que estar evoluindo. Tem um problema muito cultural disso, né? Eu não consumo a carne no ponto da perfeição ou no mal passado que a gente fala. Mas o ponto da perfeição... Porque tem muito sangue, né? E não é sangue, não é sangue, né? Mas o ponto da perfeição seria ponto menos? Seria o ponto menos. Tem o blanc que a gente fala, que é aquela carne roxa, né? Rojo por dentro, assim, que é só selada mesmo. Que ela vai estar ali 45 graus internamente. E o ponto da perfeição te joga 50 graus em média, né? Eu sempre falo assim, cara, no churrasco, a gente faz as coisas de churrasco, né? E a turma vai de tudo, né, cara? Você vai do cara que não sabe fazer nem o fogo, tem os experts de Instagram, tem os experts de prática mesmo, aqueles churrasqueirão que o cara que faz churrasco, eu sempre falo, churrasco é muito prático, né? É a prática em si, né? E aí a gente fica nessa discussão do ponto ali, quando você está fazendo e tudo mais. Eu falo, gente, olha, vamos fazer o seguinte, continua do teu jeito, tá bom? Porque daí você fica no embate, é igual o time de futebol, cara. Não adianta. Melhor que o meu e não adianta. Que massa. E essa experiência do dry age, eu soube que você foi o primeiro a comercializar legalmente o dry age no Brasil. Fomos o primeiro, Faz quanto tempo isso? Isso fazem 12 anos. 12 anos. 12 anos. Desde a primeira bull, né? E por que tão difícil? Por que isso aí Você falou, você é o primeiro a comercializar legalmente. Qual que é a barreira disso? Por que é tão complicado? Onde que isso enrosca? É porque, assim, tudo... Quando a gente pensa em... Assim, o Brasil hoje, ele é considerado o país com uma melhor... Acho que o melhor desenvolvimento tecnológico dentro de uma indústria de produção de carne. Tanto suína, bovina, de aves, né? Então, até pela demanda do mercado externo. Então, o mercado exige muito e nós somos o segundo maior exportador de carne do mundo, né? Então, a gente tem que se adaptar para atender o mercado externo. Não é para o mercado interno, provavelmente. Então, tem algumas exigências, né? Essa parte burocrática, que é a parte de legalização de processos e procedimentos, que a carne evoluiu muito rápido e a parte legal não consegue acompanhar. A legislação não consegue acompanhar e se adaptar na mesma evolução. Então, quando a gente começou a fazer o processo do dry age, então era algo que eu tinha conhecido uma pessoa no Brasil que fazia em casa, né, que é o Debete. Eu acho que bastante gente ouviu falar sobre ele, quem é do mundo da carne. Depois ele foi abrir o açougue dele. Então eu falo que nós somos o primeiro a vender legalmente, comercialmente, porque ele vendia em casa e eu vendia já num comércio, vamos dizer assim, né? E como era muito novo, então a legislação, as vigilâncias sanitárias, Secretaria de Agricultura, eles não entendiam o que era isso, né? E obviamente não está escrito no manual, é proibido ou não tem algo no Brasil que, assim, tem coisa que não é nem proibida nem liberada. Ela tá, tipo, Tá num limbo. Num limbo. E o dry age era nesse limbo, porque ele não era nem proibido e nem liberado, né? O que é o dry age na prática? Ele, na verdade, a parte mais simples é assim, você condiciona essa carne num ambiente controlado, carne in natura. Você não coloca nenhuma embalagem, você não coloca um plástico, você não coloca nada. Você deixa num ambiente controlado, numa geladeira controlada, com temperatura, umidade e ar forçado. Pendurado no cabide. Pode ser pendurado, pode ser numa prateleira, tem diversas formas. Tá. Aquilo faz com que aquela carne vai madurando, que eu falo assim, né? Então é a mesma coisa você pegar uma coisa simples das pessoas entenderem, uma banana verde e uma banana madura. Uma banana verde ela tem uma característica, a madura tem outra. Sim. A madura vai entregar mais sabores, né? Adocicado e tudo mais, e a carne tem isso, né?
Um dos poréns é a perda de líquido e água, então ela é uma carne menos, por isso que o processo é seco, né? Ela é uma carne mais seca porque ela perde umidade. Então ela é uma carne que ela entrega o sabor cada vez mais intenso da carne. Quanto mais fica... Quanto mais tempo, mais intensidade, porque eu perco líquido. Então tudo que eu jogo água, eu diluo. Sim. Vamos pensar que aqui tem um café. Se eu coloco mais água no meu café, eu diluo meu café. Sim. Se eu tiro mais água, é um café mais forte. No dry age é isso. Então como a gente perde muito líquido, né? Ele vai concentrando cada vez mais o sabor. Sim. E daí tem uma outra reação, que é uma reação enzimática, que tem algumas enzimas ali que fazem um processo de desnaturação ou eu brinco que é como se fosse o Pac-Man, lembra o Pac-Man que ficava comendo um negocinho? Sim. Essas enzimas, elas fazem elas comem as fibras da carne e deixam essa carne mais macia, vamos dizer assim, né? Então, a carne com uma intensidade muito maior de sabor, mais ou menos com queijo Minas frescal, que é aquele queijo fresco. Novo. Aquele aguadão, né? Vamos dizer assim. E um queijo, você pode pegar o mesmo queijo e você deixa ele maturando, né? Madurando por algum período. E ele vai ter uma concentração maior de sabor, porque ele perde muito mais líquido, né? A carne é mais ou menos isso. Dá para falar que é uma carne envelhecida? Uma carne velha. Mas lembrando... Velha de maturação, não velha de idade, né? Não, é isso que eu ia falar. Lembrando que assim, ela envelhece né? Num ambiente controlado. Totalmente controlado. Que você tem que eliminar qualquer tipo de proliferação de bactérias ou contaminação e tal. Por isso que ela fica num ambiente... Porque como ela está desnuda ali, sem nenhuma proteção, né? De plástico ou vácuo, então por isso você tem que ter um ambiente ali que você esteja controlado. E quanto tempo que dura essa carne ali? Então, quando eu era louco, assim, do dry, bem no comecinho, eu fiz vários testes, né? E uma peça eu deixei por 375 dias. Tudo isso? Ela ficou, tipo, branca, assim, branca. Bem, sabe aquela casca preta, assim, por fora? E daí eu resolvi abrir aquela carne. E eu achando que ia comer a melhor carne do mundo, ela estava realmente seca, horrível. Não tinha nada. Sabe, seca, parecia Levou tudo que... Levou tudo e mais um pouco. Os Pac-Man comeram só tudo. Só que eu estava entendendo a fazer cada vez... Porque pensa assim, eu tenho essa sala que é uma câmara de maturação. Cara, naquele espaço lá, ela tem um tipo de umidade, um tipo de temperatura e um ar. Aqui embaixo é outro. Então, quando eu montei a primeira câmera nossa, que foi lá no Pátio Batel, eu estava entendendo ainda, porque eu tinha o ar aqui, então o ar tinha menos incidência de forçado aqui mais. Caramba. E eu deixei ela muito tempo na ventilação. Então ela secou. Mesmo, né? E, porra, pensa que eu fiquei um ano, mais de um ano, né, cara? Ali, naquela, vai ser a melhor carne da minha vida. E eu louco pra fazer um puta de um vídeo animal e tal, e fiz o vídeo. Só que eu até perdi, cara. Mas enfim, tudo é aprendizado. O normal, pra quem não conhece, né? Eu acho que vamos até facilitar pra quem quer provar isso, porque é aquilo que a gente tava falando. Hoje o dry age talvez seja meio... as pessoas que não conhecem chegam no restaurante e falam, poxa, eu vou pedir isso aqui, que tem um valor agregado um pouco mais alto, ou vou pedir aquilo que eu já conheço. Né? E o pior, acho que o pior medo do brasileiro é gastar dinheiro com comida que ele não gosta. Eu, como uma boa taurina, odeio. Então, assim, qual que é o tempo de maturação, as características que uma pessoa tem para conhecer, para iniciar no dry age, para começar... O mínimo é 21 dias. 21 dias. Para começar a ter essa percepção, né, de sabores e tal. Eu, particularmente, gosto 45 a 50 dias, o processo de maturação. Porque ela ainda te entrega uma suculência, então ela ainda não perdeu tanto líquido. E aí você já começa, você sente já aquele sabor de, sabe, todo mundo fala do blue cheese, sabe, do gorgonzola, que você sente aquele... coisa mais amendoada. Eu falo assim, é tudo percepção do paladar, né? O paladar que você vai treinando, né? Ele vai acentuar um pouco aquele gosto que já era bom. Você vai ter ele mais reforçado. Então, 45 dias ali, para mim, é o ideal. Mas o dry, assim, até uns 90 dias ele entrega. Acho que depois dos 90 ele perde muito essa característica, perde muito líquido. Então, experiência... Pode ser como experiência, mas assim... E aí entra a questão, quanto mais tempo, mais caro? Mais perde. Quanto mais tempo eu deixo na câmera,
na câmara de maturação, mais eu tenho as aparas, né? Mais eu tenho que limpar essa carne. Porque pensa um pedaço de carne assim, ó. Sim. Tá. Quando eu jogo ela dentro dessa câmara, a carne vai fazendo uma proteção natural. Então ela vai criando uma crostinha. Que não se come na hora de assar, você tira isso. Você tira. Então, quanto mais tempo ela vai ficando, mais ela vai se defendendo e vai protegendo o centro dela, vamos dizer assim, né? Por isso que a gente usa cortes com gordura, que é uma proteção natural, e osso aqui, que é o lombo. E ela vai fazendo essa capa protetora. Então, quanto mais tempo eu deixo, mais essa capa, mais seco vai ficando. Então, mais eu perco na hora de fazer a manipulação. Um dry aging médio, ele tem que custar, ele me custa pra gente 40% a mais. Que a gente tem essa perda, né? Você joga fora, você acaba descartando, né? Então, por isso que a carne tem esse valor um pouco maior. E o pessoal, eles vão lá para experimentar mesmo, assim, tem uma boa saída? Tem. Mas é a experiência, né? Eu estava conversando até antes de... Não caiu ainda no paladar do brasileiro. Tá. Eu acho que ainda a gente está num paladar muito primário da carne. E eu digo isso porque a gente bate muito na tecla que a picanha é o melhor corte, né? Mas o gosto não se discute, mas enfim. Mas tem vários outros cortes ali, né? Até pela evolução da pecuária, né? Então, do que a indústria consegue te entregar no que não entregava antes. Sim. Você falou para mim, nossa, eu aprendi lá no interior que carne de vaca velha era carne dura, né? Sim. Então a gente tem ainda está evoluindo muito rápido algumas coisas do processo de produção. Então você entrega cortes do dianteiro, que ninguém consumia cortes do dianteiro, né? Era carne de panela, né? Carne de segunda, né? Que era carne de segunda. E carne de primeira. Carne de primeira do traseiro do animal, que você pega o lombo do contrafilé, picanha e tudo mais. E a parte do dianteiro era carne de segunda. Então, carne de panela, né? Carne de pescoço, que a turma fala, né? Sim. Então, a gente aprendeu a consumir muito picanha, né? Sim. Porque ela tem aquela característica de gordura, que entrega um sabor. Sim. Né? Mas... E ela acho que é mais resistente, né? Porque eu falo assim, no interior, era muito normal o pessoal comprar um boi. E aí, em 2, 3 famílias, e aí repartia, congelava, você tinha que ter o freezer. Meu pai fazia isso direto. Dezembro, matava um boi. Meu pai faz ainda. Os 30 dias de churrasco que ele fazia. Meu pai faz ainda. Ele separava e tudo mais. E era o boizinho dele. E aí descongela. Era bom pra cacete aquilo lá. Nossa. Então, só que descongelando, mas descongelava errado e tal. Então, é isso que eu ia falar. Mas a ideia de descongelar errado, fazer também não era da melhor forma possível. Mas é que o ritual do churrasco é uma coisa, né? Então eu sempre falo que ficar colocando muita regra, eu acho que acaba que não é bem assim. Mas quando eu falo que o nosso paladar é primário, eu tive no Japão recentemente, né? E no Japão se come a carne bovina. Primeiro que eles têm um acesso à qualidade de matéria-prima absurdo, descomunal, assim, né? Tipo, o Wagyu, o galo de marmoreio, as regiões que produzem o Wagyu lá. Mas eles comem pouco, mas com muita qualidade. Então, quando eu penso que a gente está num paladar primário, que a gente busca muito, tem muita gente ainda, está mudando um pouco a percepção, né? Tem gente que prefere comer menos com mais qualidade, mas ainda a grande maioria, ela busca volume, ela quer comer carne, né? Então, não importa se é boi de campo, de confinamento, marmoreio. Tanto faz. Cara, eu quero comer e de preferência, quanto mais picanha tiver no meu churrasco, melhor, porque eu quero comer carne, né? E isso é uma cultura do Brasil. Eu não lembro de ter visto rodízio fora. Você que conhece mais disso, você já viu? Não. Fora, assim, tem, mas daí a churrascaria brasileira. Porque isso é uma cultura do brasileiro mesmo, né? Tipo, sei lá, que nem eu te falei, tava no Canadá mês passado. Cara, é uma coisa de você comer um prato, ter uma experiência legal. Você vai achar grandes volumes de comida, né? É um fast food. Que aí é uma coisa... Mas o prato em si é uma coisa para você degustar. E lá, só voltando no Japão, que assim, você não vê obeso, você não vê gordo. Né? Você não vê isso na rua. Diferente dos Estados Unidos... você vê muita gente... Não, lá nos Estados Unidos tem estrutura para atender as pessoas acima do peso, né? Você vai nos parques da Disney lá, tem os carrinhos próprios para as pessoas com obesidade. Estacionamento para obeso. Eu fiquei chocada com isso. Eu falei, de quê? Mas agora sim, mas no Japão, grávida, tá? você não tem uns lugares no Japão que você compra tipo comida como se fosse
loja de conveniência de posto de gasolina, tem uma rede lá que chama, fazer propaganda para eles aqui, 7-Eleven. Tem no Canadá? Você entra, eu acho que é de lá, eu não lembro da história deles, mas você entra lá, cara, tem de tudo que você possa comer. Só que é tudo pequeno e assim, tudo de muita qualidade, aquilo que ele entrega, e você não vê pacote desse tamanho de batata frita. Sim. Né? Então, o acesso que eles têm à qualidade de comida é muito diferente, por exemplo, no americano. Então, você não vê gente comendo muito. Né? Então, por exemplo, churrascaria rodízio lá, e tem um barbacoa lá, se eu não me engano, em Tóquio. Eu tentei visitar lá no dia, não deu, para ver como é que era. Mas você vê que é assim, é cultural, né? Sim. Comer menos, com melhor qualidade e viver bem, né? E aí você já vê, né? As pessoas já são até... são mais inteligentes, né? Onde você vê que a alimentação é tudo ligado. Tudo. Já fazem exercício desde pequeno, já são atletas. As crianças começam, você vê o que elas fazem quando tem 4 aninhos. Você fala, meu Deus! Só que tudo liga, né? Porque a alimentação faz também isso. O que eu ia falar assim, acho que comer na minha opinião, é o prazer mais barato que existe. E a gente vê muito que o pessoal, o brasileiro, os países de terceiro mundo, a gente tem muito essa cultura do cara comer. Por quê? Porque a pessoa que ela tá aperreada de grana, ela compra um chocolatinho, aquilo melhora o dia dela. É natural, é uma reação química, né? Sim. O doce, a comida, ele te satisfaz. Então tem muita gente que a melhor parte do dia dessa pessoa é quando ela come. Ela acha um prazer que ela não consegue sendo bem sucedida nos estudos, porque ela não vive uma vida que proporcione isso, não existe uma cultura. Então, isso que você falou da questão da inteligência, isso é da evolução, né? O ser humano, antes da descoberta do fogo, a gente tinha um intestino muito maior do que é hoje e o cérebro muito menor. Então a gente o nosso trabalho era passar o dia inteiro achando uma carniça, porque a gente não tinha ferramenta antes de ter o fogo. Então, assim, não existia comunicação. Era passar o dia inteiro atrás de comida. Comeu, vai levar um tempo absurdo para o seu organismo processar. E aí, desde a descoberta do fogo, aí o nosso intestino começou a diminuir, porque o processo é menor, a comida já começa a ser preparada fora, e o cérebro começou a aumentar, e a gente entrou no fator de, o dia agora ficou mais longo, porque a gente tem condições de não correr o risco de ter um predador, porque a gente tem um fogo que é uma coisa que espanta, assim como dá para a gente se reunir ali e começar a conversar. Então, a hora que descentralizou, e isso na evolução humana, né? Descentralizou de eu preciso comer, veio a coisa do eu preciso pensar, o que mais dá para fazer? O que mais que existe por aí? E eu acho que boa parte da cultura que a gente tem ali do oriental, né? Principalmente do japonês, não é uma cultura que eles não estão o tempo inteiro atrás de comida. Não. Eles não estão atrás de... Você não vê eles comendo na rua. Eles estão envolvidos com outras coisas. Assim, eu me senti mal. Não tem ninguém. Só eu sou o avatar aqui no meio desse todo, ninguém. Então, assim, porque é difícil você ver tudo isso. Então, por isso que eu falo que cultura, né? E o churrasco tem muito disso, que o churrasco, uma coisa é a gente consumir carne. Outra coisa é o ritual do churrasco. Acho que isso é impagável, né? Exatamente. Eu acho que é a melhor cerimônia que existe pro ser humano é o ritual do churrasco, você tá podendo confraternizar em volta do fogo. Eu acho que a desculpa do churrasco não é nem a carne, eu sempre falo assim, ela tá lá em um coadjuvante. Terceiro estágio, né? Quantas vezes, né? Vamos marcar um churrasco, mas é só para encontrar a galera. Para resenha, para conversar, para jogar papo furado, mas é uma forma de reunir, né? Isso, é uma mas eu acho que tem muito a ver reunir. com fogo isso, né? Isso. Eu sou apaixonado por fogo, vamos. Lá em casa tem fogo para tudo quanto é lado, lá na minha cabanha lá eu fazia fogo o dia inteiro, era fogão a lenha, era forno, era fogo. Fogo. E normalmente o fogo tá todo mundo, né? Ele tem esse lado acolhedor, né? Isso. É por isso que isso é muito claro, né? A gente, o Neandertal lá atrás, né? Era um povo que vivia para caçar, colher e nem caçar, né? Tipo, eles colhiam, porque o fogo veio junto com a descoberta das ferramentas, né? Das armas e do que podia ser feito. Então era uma coisa o dia inteiro atrás de comida. E aí, a partir do momento que veio o fogo, não, peraí, agora a gente tem a noite também, agora a gente pode sentar. E aí começou a se formar, né, sociedade, vamos colocar assim, no seu estágio mais inicial. E eu vou te falar que eu tenho uma preocupação hoje,
Porque se você olhar o que vem acontecendo hoje com a sociedade, eu estou dizendo assim, isso lógico, dentro de um nicho, né? Mas hoje com a introdução de vários medicamentos que acabam inibindo o apetite, né? Desde Mounjaro, Ozempic, ele vem mudando esse lado cultural mesmo. Sim. Né? Então, assim, que querendo ou não, você vai diminuir teu apetite, você não vai ter mais o desejo de fazer o churrasco, consequentemente, você não vai estar mais trocando com ninguém, porque, puta, você começa a ficar mais recolhido, assim. O que já é muito facilitador, porque a gente tem isso na mão digital, e daí você fica mais... Então a tendência, eu vejo muito, tô vendo muito isso eu tô bem preocupado nesse sentido. Adolescentes, né? Porque a tendência das pessoas ficarem cada vez mais imersas no seu próprio mundinho, né? E eu vejo como, né, a gente levantar a bandeira de churrasco de fazer o churrasco. Porque ele pode ser algo libertador nesse sentido. Por quê? Primeiro, porque comer proteína, eu acho que não tem alimento no mundo que seja tão... que tem um valor nutricional tão grande que entrega tanto como uma proteína animal. Né? Então, mesmo a pessoa que está na academia, no Mounjaro, a proteína animal, a carne bovina principalmente, ela é essencial para a dieta de uma forma... absurda, né? E você vê a diferença de quem come a proteína e de quem faz a dieta sem proteína, né? Você já vê que as pessoas já ficam mais moles, não é outro corpo, assim, você já vê de longe. Mas é o que eu falo assim, não pode deixar de comer, não é só comer a proteína. O ritual de churrasco ele não pode acabar, ele não pode fazer esmonjar da vida, os Ozempic. Eu vou pedir para colocar na bula lá, ó. Tal, como que tem lá, como é que tá escrito na bula? Precauções, advertências, não sei o quê, aí colocar lá. Não deixe de... qualquer alteração, não deixe de fazer o churrasco. Qualquer alteração, Marcos, o seu churrasqueiro deve ser consultado. Quero fazer uma pergunta, não sei se vai ser, acho que é uma pergunta, né, que vai dar um bom corte. A tal da carne de ouro lá, que tem lá naqueles restaurantes que agora tem lá em Camboriú... Que tem na Bull Prime. Tem, tá? Sim, então, tem na Bull, o que é? Como que é? Qual é o diferencial dessa carne? Por que ela quis dizer essa carne de ouro? Marcos, por que deixa eu tomar uma água aqui, calma aí. Por que eu tenho que pagar para consumir isso aí? Isso, porque parece um papel alumínio dourado. É que a folha de ouro ela é utilizada principalmente na parte de patisserie, né? Então você pode ver que tem muita parte de doces, né? Que usa muito flocos, folhas de ouro ou aquele... Sim. E aí se começou a utilizar a folha de ouro comestível em alguns outros tipos de alimento. E querendo ou não, quando você coloca o ouro eu acho que é o mineral mais valorizado do mundo. Muda tudo. Então você acaba enaltecendo, né, colocando o produto num outro patamar em questão de apresentação, de experiência, então, da entrega. Mais da entrega, porque assim, mas o gosto da carne não muda absolutamente nada. Então era isso que eu queria saber. Só que a experiência. Então assim, eu vejo mas dá um vídeo bom. Eu vendo carne de ouro lá no pátio, conteúdo, né? Ele vem bem lindo assim. Eu tenho que fazer um ritual, tem que fazer um ritual. Vem com aquela maleta? Eu vou convidar vocês para ir lá, tá convidado. Então não veio com a maleta, mas eu fiz uma caixa, uma box. Eu coloco a carne já pronta, folhada a ouro, que é um ouro comestível, 24 quilates, que é folhas de ouro, assim. E aí a gente coloca uma essência de baunilha defumada, assim, então faz uma fumaça. Aí já sai um cheiro. Aí você coloca na mesa, você tem todo um ritual e tal. Então isso para comércio, para mim é sensacional, porque é ultra mega instagramável, né? Exatamente. Então as pessoas olham, todo mundo que está na mesa do lado olha, meu Deus, que é o vídeo e tal, gera um desejo. Sim. Mas o que eu fiz com a carne de ouro minha? Peguei meu melhor corte, que é um Wagyu Marmoreio 10. Às vezes vem o 12, produzido no Brasil, tá? Diga-se de passagem que eu acho que isso é importante. Então a gente consegue ter hoje uma qualidade de matéria-prima, principalmente falando em Wagyu, que tem produção desde 1992, então é muito curto, né, e recente. Então eu pego essa carne, a melhor carne que eu tenho, produzida, e eu enalteço mais ela ainda. Então assim, eu coloco mais uma joia num produto que é muito diferencial. Eu não coloco uma carne
comum, vamos dizer assim, que eu acho que não faria sentido nenhum, né, de colocar uma joia e uma carne qualquer, né? Eu vi gente já fazendo com hambúrguer, eu vi algumas coisas já na internet, bastante coisa. Mas a ideia minha é para gerar essa experiência, porque ele tem que comer uma carne incrível. Sim, porque ao mesmo tempo... Não é só o ouro, né? Porque senão a experiência do cara vai ser horrível. Ele pede a carne de ouro, vai pagar a mais por aquilo, porque tem o seu valor em cima daquilo, tem um custo maior para fazer tudo aquilo, e daí chega lá, puta, é legal, mas a carne tá horrível. Não, e assim não... Então eu coloco a minha melhor carne, porque aí não erra dia nenhum. O cara consome, meu Deus, a melhor carne que eu comi na minha vida. Que carne? Aquela carne de ouro. Isso, é isso. É o marketing. E agora falando em carne de ouro, qual foi a melhor carne que você já comeu na vida? Melhor carne? Eu tenho... recentemente, eu vou falar de 3 melhores carnes que eu já comi. Te pedi um top 3. Top 3. Vai lá. Tá. Eu comi um dry age que eu fiz de Wagyu. Você mesmo fez? De 35 dias ali na Bull. Que foi uma experiência, assim, única, incrível, assim, tava sensacional. Que era um Wagyu já de 38 meses de idade, não tinha um grau de marmoreio tão acentuado, estava entre os 5 e 6, então entregou muito, assim, no dia. E eu falo muito assim, depende muito no ambiente que você tá, igual o vinho, assim, cara. Já tomou um vinho que você tá com pessoas incríveis do lado e tal, de repente você toma o mesmo vinho no outro dia, sei lá, ou na outra semana, pô, mas não era isso. O ambiente muda muito. Muda muito. Né? E eu comi uma carne de vaca holandesa, que é uma raça que ela é produtora de leite, a finalidade é leite, não é para carne em si, né? Uma carne bem amarelada, assim. Um animal devia ter uns 7, 8 anos de idade. Não passou só por o rigor mortis ali, né? O processo de pós-abate e tal. Era uma carne verde, vamos dizer assim. Mas aquilo me entregou, não era nem questão de maciez, mas eu consegui identificar muita coisa bacana naquele corte ali, assim, de sabor, intensidade. Então ela foi finalizada... ela terminou a pasto, né? Vamos dizer assim. Então ela passou por muito tempo em produção de leite, muito tempo. Então aquilo foi colocando muita história naquela carne, que é o que a gente busca identificar, né? E tem muita gente que às vezes bate, porra, o que esse cara tá falando? Identificar isso na carne, blá, blá, blá. Mas se você, né, se deu o direito de buscar isso, né? Quando você for consumir a carne, pô, o que me entrega isso? Isso que lógico, você tem que saber a história daquilo que você está consumindo. Sim. Então essa carne me surpreendeu, assim, me entregou alguns nuances de sabores bem diferentes. E recentemente a gente tem um trabalho que eu faço com um amigo meu, que é o Rafael, que tem uma produção de Angus, né, Black Angus ou Aberdeen Angus aqui em São Luís do Purunã. Que a gente colocou até origens do Purunã, né? Eu vi. Que são animais Angus, que tem uma genética incrível. Então é uma genética do antigo doutor Edmundo, né, que foi um precursor da carne até em Curitiba, tinha um novilho nobre, fez um açougue. Eu falo que ele fez uma Bull Prime talvez no momento errado, né? No momento que as pessoas ainda não estavam preparadas para isso. E eles absorveram essa genética desses animais, então um sistema genético muito importante ali. E tem um terroir do Purunã, né, que é onde ele cria esse animal que traz assim um sabor incrível para carne, assim. Então são animais que a gente está batendo com 16 a 18 meses de idade, uma coloração finalizada a pasto, então azevém e aveia. Então carne extremamente macia, com um sabor único do Purunã, que eu falo, né, daquela região especificamente, daquela fazenda. Sim. Com aquela gordura bem amarela. Então a gente fez um dry daquilo, meu Deus, era uma manteiga, velho. Então o Rafael brigou comigo, pô, se pega, faz e não me traz. Aqui acabou, próximo eu levo. Acabou rápido. Mas é uma carne que a gente tem até, assim, lotes únicos, né? Que a gente fala, específico. Então tem 3 animais a cada 2, 3 meses. Quando a gente fala 3 animais, eu estou falando que vai ter 6 picanhas a cada 3 meses desse produto. Safra. Assim. Safrado. Safra mesmo. Safra é bem que específico. Legal. Mas entrega muito. Né? Entrega muito pelo processo, né? Então não é um produto de volume, mas é uma das carnes que eu mais... E para você conhecer, né? Eu vi que você foi para o Japão, você viaja bastante e sempre você vai para essa experiência também de conhecer as carnes, o que está tendo lá fora e tal. Qual foi o maior valor que você já pagou numa carne? Maior valor? Para comer, que você foi provar. Cara, foi na Rússia.
Na Rússia? É, quando eu fui pra Copa, na Rússia, a gente foi numa steakhouse lá, parecia tipo um hard rock café, uma coisa assim. Os caras faziam um show, confusão. A gente parava todo mundo, os garçons começavam a dançar e tal. E a gente pediu um tomahawk de Wagyu. Caraca. E, por sinal, cara, eu até brinquei na mesa, eu fiz o ritual de servir e tal. E o cara, pô, então onde é que você é e tal? O cara falando em russo, inglês pra lá, outro pra cá. Falei, daqui que eu faço aqui. Brincamos, daí servi o cara até. Mas foi tipo R$1.800. O tomahawk. O tomahawk, se eu não me engano. Acho que foi o mais caro. É uma peça grande, vai. Um tomahawk normal custa quanto? Mas sabe o que eu falo que é que eu paguei mais, né? Mas eu achei caro porque ele não me entregou aquilo que eu gostaria. Primeiro, a carne estava fria, era um tomahawk desse tamanho, que é complicado, né? Se entregar a carne no ponto da perfeição de cortes altos, porque ele demora muito mais tempo para ser preparado do que às vezes até o bem passado, que você joga muita temperatura. Mas não estava... Então, assim, eu achei caro. Não valeu. Que não valeu. Caro pela Ao contrário do Japão. Pô, no Japão você vai naquelas banquinhas de esquina, cara, você come um pedacinho pequenininho de Wagyu, os caras selam ali. Que massa. E deixa eu te perguntar do Grande Assador. O que foi, o que é? Vai ter outra edição? Tá tendo? Me conte. Então, o Grande Assador, ele surgiu de uma ideia que eu fui convidado para participar de um programa de TV de culinária. E eu não sou chefe de cozinha, né? Eu não tenho muito a ver com esse... Tá ali na cozinha... Programa de cozinha, tarde. Eu sou churrasqueiro, mais açougueiro churrasqueiro, mas enfim. E aí surgiu a ideia, até da minha forma de comunicar e tal, de fazer um programa de competição de churrasco, né? Tá disponível no Globoplay. Competição de churrasco, mas de uma forma de entretenimento, né? Então, trazer o nosso mundo churrasco de uma forma divertida, legal e competitiva. E, então, a gente fez o primeiro programa, foi incrível, a gente chamou grandes personalidades. Então, qual que é a ideia? A gente traz grandes personalidades do estado do Paraná, que de alguma forma se conectam com o churrasco, mas não são especialistas, mas são grandes referências dentro da sua área de atuação, desde, né, por exemplo, Vanderlei Silva participou, o Casagrande, que é o piloto de Stock Car, ele foi campeão até na primeira temporada e tal. Então, trazer várias tribos ali, vamos dizer assim, né? Jogador de futebol, teve tudo. Legal. Grandes empresários, Clemilda participou do primeiro. Nossa. E de forma de entretenimento. Então, trazer competição, entretenimento e diversão. Então, na RPC agora, a gente já está agora, começou as primeiras reuniões para a terceira temporada, que a gente grava agora nesse segundo semestre. E é incrível, assim, porque eu paro, paro tudo, assim, que eu estou fazendo para me dedicar ali ao programa e tal. Porque a ideia é trazer para o público, né? Trazer essas grandes personalidades que as pessoas têm referência, né? As pessoas seguem, quer estar próximo, quer torcer, quer ver de novo na TV, quer ver de novo em algum lugar. Então a gente traz, então no último a gente trouxe o Kaysar, foi o Giba do vôlei. Teve o Brian, que foi um grande campeão, né, do ano passado, com o pai dele. Tem o Brian do influenciador? É verdade. Nossa, eu adoro o material daquele cara. Ele e o pai dele, eles ganharam. Ele faz uns vídeos de, tipo assim, ele aborda umas pessoas na rua, pergunta a história delas e faz umas fotos. Mas as fotos são... Não, esse cara E as histórias são muito... O formato que ele faz é... Ele achou um formato fantástico. Porra, você viu o que ele fez lá quando teve a tragédia no Rio Grande do Sul? Eu acho que não. Cara do céu, cara. Quase chorei vendo, assim. Ele tem esse lado dele, absurdo, que eu falo, talvez espiritual e tal, porque, cara, ele consegue trazer isso dentro do trabalho dele, que é incrível, assim. E ele trouxe o pai dele, né? Então, eu lembro de ter visto eles dois. E eles se empenharam, que é legal, assim, que a galera se empenha muito e tal, e quer ganhar, e... competição, né? Sim, e é uma coisa que é animada, né? Então a galera gosta de ver, estão ali... Não, e tem um que vai torcer para um, para outro. Eu gosto de ver a confusão, velho. Eu quero ver que a turma se lastre, pegue fogo. E eu não lembro, tem plateia? Não.
Não. Podia, hein? Não. Mas é que não é ao vivo, né? Não sei. No ao vivo Vou discutir isso. Uma plateiazinha ali, não precisa nem ser uma plateia grande, assim, umas 2 bancadinhas ali com a galera pra assistir. Porque é um evento, cara. Eu achei muito legal, cara, de verdade. Porque assim, para nós que já estamos mais acostumados, assim, né, a estar nesse mundo, assim, né, de geração de conteúdo, é uma coisa. Agora, para quem não tem esse acesso, quando a pessoa entra num estúdio de televisão, no estúdio, cara, ver como acontece. Nossa, fala, meu Deus. E daí depois vocês comem. Come tudo, come. Tudo. Não, é prova. Então, assim, pensa, vocês são uma dupla, eu tenho uma dupla ali, com o Adriano, e daí nós estamos em competição. Então tem lá a Bisteca Fiorentina, aí tem o mercadinho, você se vira com o que tem no mercado. Tipo Masterchef ali. Não deixa de ser a referência desse programa de culinária, mas é de churrasco. Então é no fogo, parrilha, não tem gás, né? Então não tem outro tipo de combustível a não ser lenha e carvão. E daí tem que fazer tudo ali. Então, se quer fazer um arroz, é na brasa. Né? Você quer fazer isso aqui, é na brasa. Esse é um desafio. Aí você tem que cuidar do fogo, você tem que cuidar da paella. E daí tem... Porque parece que não, porque por mais que a gente... Nós que estamos habituados a fazer isso diariamente, né? Mas quando você entra numa competição com tempo, câmera, luz, toda a pressão, né? Aí o xarope aqui do apresentador, vamos, tem o outro lá, tem tempo, e lá. Sim. Cara, se perde, assim, Claro. tipo, aí acaba, tem uns acidentezinhos que Acontece. é legal de ver, às vezes, né? Mas assim, o cara acaba queimando a carne, a mão, o dedo. Aquele assim, levanta a grelha aqui rapidinho, coloca mais carvão, aí a grelha vira, plá, dentro. Mas o que eu acho que é o grande feito desse programa, a gente conseguir colocar um programa de churrasco no maior meio de comunicação do estado, né? Então a gente está, querendo ou não, a TV tem uma força muito grande, muito, né? Em TV aberta. Então a gente conseguiu colocar querendo ou não, no maior meio de comunicação que tem no estado, né? Claro. E trazer esse lado de churrasco. Diversão, entretenimento, conteúdo. Grande briga nossa lá é pra gente conseguir um tempo maior na grade, que são 35 minutos, né? Que a gente tem ali no sábado, para poder entregar mais do programa, né? Porque tem muita coisa legal, assim. Que daí tem que ser editado e às vezes não vai. E agora que a gente tá nessa... mas dá pra colocar o over no YouTube, não dá? Hã? Dá pra colocar então, eu acho que continua. Eu acho que a ideia talvez seja essa, mas no Globoplay daí, né? Vocês são no Globoplay. Na verdade, eu vou ligar pra Daiane Fardim e falar, Daiane, vamos matar o Estúdio C pela metade e vamos colocar o Grande Sador justo, né? Churrasco. Ela vai concordar, certeza. Cara, que legal. Vamos fazer uma máquina que manda pra ele? Vamos ver a gente tem uma máquina aqui. Pô, eu sou bom nessas maquininhas, sabia? Lá em casa eu sou o rei das máquinas de bichinho. Você gosta também? Vamos ver. Esse ele é um pouquinho... Ele não é difícil, é fácil também. Vamos ver, porque se eu perder nessa aqui... Vou tirar 2 fichinhas. Não tá tão bom assim. Você tem que pegar uma bolinha que tá ali. E aqui tem as perguntas mais polêmicas. Tá aqui. Foi aqui? Isso. Olha lá, tem técnica. Isso. Perdi. Putz, não acredito. Não foi. É que com as bolinhas... Tem que apertar de novo? Aperta na bolona, agora pra subir. Na bolona. Aí. Não, travou. Acabou a pilha. Ele demorou muito, porque é tempo, né? Não, acabou a pilha mesmo, desligou tudo. Não acredito. Vamos pegar aqui, ó. Mas eu tenho um carregador aqui. Não, pega a verdinha ali. Mas tem que pegar lá daí. Ligou. Não, Pegou. Olha lá. Agora Pronto. Traz pra cá. Só jogar. Isso. Traz, traz. Acho que vai ter Coloca que mais uma moedinha. fichinha. Coloca uma moedinha. Isso. Isso, bem. Eu fui num lugar lá no Japão. Tem uma rua. Só disso. Que é só essas maquininhas, velho. Puta, meu pai ficou maluco, velho. Aí acabou a pilha. Não rolou. Ó, tem uma aberturinha do lado ali, ó. Pode abrir. Pode abrir ela puxando pra trás e pode pegar a bolinha que tá ali dentro. Peguei, viu, gente? Aí, ó. Pegou, ele pegou, tá? Só que acabou. Agora voltou, o que aconteceu? A minha filha vai falar. Acho que ela tá com uma pilha meio... Fraca, deve estar com a pilha fraca. Gente, eu abro isso aqui? Vai lá.
Aqueles biscoitos da sorte. Ah, é verdade. Coloca no microfone ali, senão a gente não escuta o que você fala. Isso daqui que eu leio pra você. Ele vai ficando tão confortável que ela até esquece. Do microfone. Cara, essa é uma pergunta excelente pra você. O que você acha de trabalhar com a família? Sensacional. A sua esposa é a CEO da Bull, né? Ela que... legal. Ela já mandava em casa, né? Agora ela manda na empresa. Na verdade, tem 2 pessoas que mandam em mim. Ela e minha filha, né? E eu e meu filho só obedecemos. Tá certo, concordo. Não, mas minha esposa era dentista, não deixa de ser, né? Ela tinha um consultório. E na época de pandemia, que assim, na pandemia a gente era desesperador, né? Você não sabia o que ia ser, né? Tinha abrindo loja, tinha vários outros negócios além de Bull, tinha hamburgueria, de praça de alimentação. E ela não podia mais atender, né, no consultório, porque a área de saúde, não, principalmente bucal, né? Sim. Eu falei, vem pra dentro aqui, que agora é operação de guerra, né? Pra gente se manter viva aí no mercado. E daí ela foi... E ficou, e manda, e desmanda, e deu certo. Beijo pra você, amor. Viu? Tô elogiando. Elogiou bastante. Não, mas ela tem um papel hoje fundamental ali. Acho que ela sempre opinava muito no meu negócio, né? E aí, depois desse tempo, eu falei, ele ficar opinando, vem pra dentro, né? Então, acho que o grande desafio é a gente cuidar um pouquinho, tentar não levar tanto... os BO para dentro de casa, mas minha filha já está com 17 anos, já está trabalhando lá também, depois trabalhava faz 1 ano já, faz fechamento de caixa, trabalha na parte administrativa, então nossa família realmente é a família Bull Prime mesmo, ali vive e respira o negócio. Eu acho isso muito bacana, porque as pessoas têm mania de falar isso, né? Pô, trabalhar com família é complicado, parente é complicado. E a gente vê grandes empresas que trabalham... É tipo aquelas pessoas que falam assim, não, eu tenho o meu celular e a minha senha, minha mulher não mexe, o meu marido não mexe, porque eu tenho que ter minha individualidade. Acho que quanto mais a gente puder compartilhar dentro... Porque, cara... quem vai estar no final da vida com você é tua família. Normalmente tua esposa, teus filhos, se tudo der certo ainda, eles, né, ficarem próximos ali, né? Então acho que a gente conseguir ter um ambiente familiar, né, dentro de casa, né, um lar, né? Sim. E conseguir ter isso dentro de uma empresa, eu vou te falar que não é para qualquer um, velho. Eu acho que eu sou muito privilegiado nesse sentido, muito mesmo. Com certeza, porque eu vejo que tem muitas pessoas que não conseguem, a gente vê histórias, né, que não conseguem trabalhar entre famílias. Sim, né? Principalmente a família ali dentro de casa. É porque assim, eu acho que o papel, cada um tem o seu papel dentro de casa e dentro da empresa. Sim. Acho que cada um entendendo esse papel, né, e ter uma ajuda mútua ali em alguns momentos, mas cada um entendendo o seu papel, tipo, não é só com a família, mas, cara, se você tiver um sócio, eu já tive sócio, né? Sócio é a mesma coisa. Se as pessoas não entendem o papel, não querem se meter nas coisas, você vai ter conflito, vai ter problema, vai ter separação, né? Vamos dizer assim, e tudo mais. Então acho que está bem, se estiver bem dry age, né? Bem maturado na sua cabeça. É isso aí. Né? Isso. Algo que, cada um sabe o espaço do outro, consiga respeitar. Vai ter conflito? Vai ter BO, como qualquer lugar vai ter. Normal. Né? Mas acho que tem a maturidade de saber, beleza, aqui tem o espaço, aqui é o meu, e vamos somar aqui para a gente crescer junto. Não tem o porquê de não, né? Sim. É a vontade de fazer dar certo, que eu acho que faz tudo funcionar também. Né? Porque isso serve para o relacionamento, isso serve para parceria, para sociedade. Para tudo, trabalho, tudo. É o tanto quanto vocês querem que a coisa aconteça. Eu achei legal, cara. Não, a gente... Isso que você falou, eu falo que sempre a família da onde a gente veio é quem a gente tem que acompanhar até o final. E a família que a gente cria é a que vai acompanhar a gente até o final, se a gente fizer tudo certinho. E que assim, eu amo muito o que eu faço. Mesmo assim. Eu acho que tem dia que você tá meio desgostoso, tá meio... que eu sou muito acelerado, assim, né? Então eu preciso estar criando, fazendo, abrindo loja, e eu tenho umas visões de mercado, de negócio. Se Deus quiser, vai estar no Brasil inteiro com a Bull Prime. Então eu tenho essa ambição, né, de ser a grande referência a nível Brasil, né, de carne, restaurante, marca Bull Prime, né?
Mas como e eu vejo assim que tem esse lado da minha esposa que também ela tá no ambiente que ela gosta. Né? Então ela também gosta de estar ali, ela não está obrigada. Sim. Minha filha está ali, ela não está obrigada. Sim. Ela, graças a Deus, ela não precisaria estar. Né? Tipo, você consegue ter uma condição que ela poderia estar só estudando, vamos dizer assim, mas ela está ali porque ela gosta e está ali, né? Tá cuidando de algo que é de vocês. Tá cuidando de algo que é dela, mas assim, tá no ambiente que ela gosta. Eu acho que isso que é o mais importante, né? Então, daí uma coisa vai refletindo na outra, né? Eu acho que fazer o que gosta é o que faz toda a diferença. Você fazer um bom trabalho, essa convivência filha, se nós ficar aqui falando de carne, nós vamos ficar um podcast para 12 horas. Então, mas eu até ia falar agora para vocês que a gente passou do tempo. Já passou, viu? Mas muito bom, adorei. Vamos montar um quadro dentro do Manda Quem Pode. Carnecast. Carnecast. Que legal. Não, mas você vê como rende, né? Cara, demais. E vou te falar assim, eu tô com 10... E eu tô na minha cabeça que tem um monte de coisa pra falar. Então, eu tô com umas 10 perguntas guardadas ainda. Tem que ter 10 episódios com o Marcos Canan sobre carne. Isso, vamos... Folgado. Né, convidar o Marcos de novo. Vamos. Vou trazer a Estela aqui. Parte 2, isso. Vou trazer minha esposa. Parte 2, isso. E a gente vai trazer alguém... Vinho. E a gente vai trazer alguém que gosta de carne bem passada. Só pra ter risada. Confusão. Dá um caos, assim. Dá confusão. O temperinho da discórdia. Viu? Vocês tentaram fazer isso comigo, né? Não, eu só perguntei. O Gui, não, você tem cara que gosta. Do quê? Não, mas sabe o que eu te perguntei? Porque normalmente o sexo feminino, eles tendem a consumir carne mais bem passada, mas não por gosto. Porque tem uma repulsa do vermelho. Mas eu líquido, aprendi né? que o líquido não é sangue, né? Então aí depois que eu aprendi no abate do animal ele escorre tudo, né? Então fica na veia, sai tudo, não tem nada, ser né? sangue, né? Então eu falo assim, mas então eu vou deixar um recado para todo mundo aqui. Então para você que não quer, que você ainda tem, né, essa bandeira que o bem passado é o melhor porque a carne fica mais gostosa, faça um teste em casa. Faz um teste às cegas. Faz uma carne no ponto da perfeição. Bem seladinha, bonitinha, temperatura correta. Finaliza com sal. E faz uma bem passada, mesmo corte. Faz uma outra bem passada. Fecha o olho, não olha, para você não ter alguma... E consome uma e consome outra. Daí depois você entra no comentário do podcast lá, ou no Instagram da Buda, aí você me diz qual que foi a melhor para você. Tenho certeza absoluta Desafio, hein? Desafio. Que 99,9999% das pessoas vão achar que a carne do ponto da perfeição entrega muito mais sabor e tudo mais. Eu gosto da ideia, façam o teste. Vocês vão ter certeza que é a carne ponto da perfeição. Não vou pedir mais ponto da perfeição. Eu que criei isso, sabia? Eu também, eu quero o ponto da perfeição. Quando eu falar isso pro garçom. garçom. Porque você não concorda que tem que ser ponto? Eles não vão saber. Porque pensa comigo, antes era mal passado. Já parece ruim. É uma palavra negativa para algo que está muito bom. Exato. E o bem passado é uma palavra positiva, o bem, né, de uma certa forma, para algo que está horrível. Parecia que você estava acertando, né? Não sabe o ponto da carne, pede o que tem o bem no nome. Aí eu pensei, mas essa carne está perfeita, ela está no ponto perfeito, ponto da perfeição. Falei, a partir de agora é isso. Então, a bandeira é minha, tanto que no Dabu, lá quando você vai na Bull Prime, tem umas bandeirolinhas, assim, uma flagzinha, assim, que você coloca lá, tem o ponto da perfeição. Então, é uma bandeira nossa aí que a gente criou, mas para você ter uma experiência diferente com a carne, né? Consumir da forma correta, vamos dizer assim. Então, vamos levantar a bandeira aí do ponto da perfeição para a turma. Tô contigo. Pode mandar uma camiseta. Mas boa ideia, fazer uma para churrasco. Tipo assim, não me peça absurdos, sabe? Os churrasqueiros gostam dessas. Cara, você acredita que eu tenho dificuldade de fazer carne bem passada, cara? Porque você não gosta, né? Não gosto. Não, dificuldade em fazer. Sim, mas porque não fica tão boa. Não, de fazer mesmo. Fala, cara, quero uma carne bem passada. Extrapola. Não sei, cara. Queima, ela fica no meio do caminho. Não tá no DNA. Não, você colocaram um chip aqui, você não consegue fazer. Não é que eu não consigo, sabe? Não, trava. Sim. Mas é porque você entra nessa questão, porque a carne não é tão boa se fizer assim. Você fica vou fazer uma carne que não é tão boa. Eu tiro antes... E aí, geralmente, quando eu sirvo, eu vejo a cara da pessoa... Não, eu vou pôr mais um pouquinho. Aí eu volto pra igreja. Cara, eu jogo futebol, né? E eu tenho várias turmas de futebol. Tem futebol de segunda, de terça, de quinta, tem de tudo. E sempre tem algumas dessa turma que tem janta. E você tem que fazer a tua janta. Aí todo mundo fica esperando a janta do Marcos, da Bull Prime e tal.
E às vezes, 40 marmanjos lá, cara, tem de tudo. Tem uns mais velhos, tem uns mais novos. Gente, não me encham, não me peçam carne. Aqui. É isso aqui, acabou-se. É o chefe mala lá que está servindo. Já era. Já era. Discutir com o chefe da carne, mas chega na ponte. Não. De verdade. Eu falo, cara, entra na churrasqueira e faz o seu. Só não vou fazer. Deixa eu só comentar um negócio disso. A gente está falando isso é experiência, né? E às vezes a gente tem que pegar esse... eu não tô acostumado. Mas, se uma pessoa que é especialista no assunto te oferece um negócio e fala, coma desse jeito, experimente. Claro. Teste, né? Avalie, porque senão... eu sei de tudo. Não, cara, não tem como a gente saber de tudo. Você já tomou vinho guiado por alguém? Já. Que entende muito de vinho? Como é que é? Não é diferente? Totalmente. Totalmente. O cara fica ali, né? Ele pega ali. Tá assim, madeira, frutas vermelhas e não sei o que. Você fala, daí você tá ali, né? Da onde que esse louco tá tirando isso, né? Mas você começa a procurar. Mas de repente, porque ele tá te direcionando. Sim. E aí você começa a encontrar. Através da experiência dele. Lógico, tem muita gente que direciona o que ela vê, às vezes que ela leu, né? Que não é a experiência mesmo. Mas é diferente, vai te trazer uma experiência diferente. Sim. E a carne é a mesma coisa. Então, o grande desafio meu de negócio é tentar trazer essa informação para o nosso cliente que vai comprar uma picanha, ele saber a origem dessa picanha, de onde vem, para a hora que ele estiver consumindo, ele falar, opa, essa carne aqui é do Purunã. Essa carne aqui é de um Angus, esse aqui é de um Wagyu marmoreio tanto, isso aqui é animal criado a pasto, isso aqui é isso. Acho que esse é o grande desafio nosso, assim, dentro de todo... Até do crescimento da empresa que a gente teve, né? Como conseguir levar isso na gôndola para que o cliente tenha essa informação mais precisa e na hora dele estar consumindo, ele ter esse consumo guiado, vamos dizer assim, né? Sim. Ótimo. Show de bola. Muito obrigado, Marcos. Obrigada, que bom Marcos. Que nem falamos de Bull Prime, não falamos de nada, só falamos de churrasco. Não, tá bom. Quem quer conhecer a Bull Prime, tá aqui na descrição. Vocês vão ver muito corte dele e entra lá, porque o Instagram dele e o da Bull Prime tem muito conteúdo. Tem bastante coisa legal. Parabéns, cara, porque a forma como você leva conteúdo sobre o teu business é muito legal. Obrigado. É muito legal. Agradecer o convite. Eu sempre falo que é um prazer muito grande a gente falar sobre carne, sobre aquilo que eu amo, que é o que eu faço diariamente. Eu sempre falo que a gente não sabe tudo, mas o pouco que a gente sabe, eu sempre falo que eu gosto de contar, né? E tá tentando levar isso para as pessoas que querem aprender um pouco mais. Sim. Me sinto nessa obrigação, vamos dizer assim, né? De levar essa experiência, esse consumo de forma diferente, vamos dizer assim. Não é diferente, né? Mas é evolução da carne, né? A revolução que vai tendo o consumo, né? A gente tem muita informação e muita coisa que a gente vai buscando ali o consumo de uma forma mais criteriosa, talvez, ou diferente, ou que leva experiência, né? Legal. Mas sigam a Bull, sigam, né? A Bull Prime, sigam o Marcos, sigam o Grande Assador. Tem bastante coisa para vocês lá do Mundo Churrasco. Com certeza. E vamos aos agradecimentos. Queria agradecer a Outdoor Media, nossa parceira no Manda Quem Pode. Inclusive, a gente está nos outdoors pela cidade aí. Primeiro podcast que está nas ruas, literalmente. A Ana, que fez minha maquiagem. A Aqui que tem canecas, que temos aqui nossas canecas Essa é da personalizadas. Bonita. Não, inclusive essa para você é um presente, tá? Nosso para você. Falando nisso, a gente ganhou a caneca também. Não, essa caneca, eu tenho que trazer mais uma. Olha a caneca da Bull. Olha só. Isso aí. Cara, eu gostei disso aqui. Que lindo isso aí. Você pega aqui, ó. Você vai tomar um café, você pega com as duas mãos aqui, ó. Vê quando você vai tirar a foto, fica com o boizinho. Fica o nariz. Legal, né? Animal, pô, achei muito massa. Eu queria fazer sem fumaça, que agora dele não deu muito certo. Mas isso aqui é um drink que a gente serve lá no pátio, que é o Cana Troia. Hoje você está com quantas unidades da Bull Prime? 6 unidades em Curitiba? Não, 4 em Curitiba, daí Joinville, no Shopping Garten. Tá. E na Praia Brava, em Itajaí, né? Balneário. Legal. Nós temos uma audiência bem grande de Santa Catarina aqui, no nosso podcast. Está no Shopping Garten. No Garten já está há 7 anos. Essa da Brava a gente abriu recentemente, vai fazer 1 ano. Show. E agora está começando a voltar aí acelerar aí para, se Deus quiser, estar em novos estados, novas cidades. Legal. Se Deus quiser, vai muito caminhar. Bom. Vamos ficar na torcida sempre. Isso aí. Sou fã e cliente lá desde muito tempo antes de conhecer o Marcos. É isso aí. Então, até a próxima, pessoal. E agradecimento ao Estúdio Obra Prima, Kleber, pela parceria. Acho que vocês viram que a gente está de cenário novo.
Nós somos o... Primeiro episódio. Os gravadores do novo estúdio. O Marcos foi o nosso primeiro convidado no novo estúdio. A gente está aqui. Isso. Privilégio, hein? A BN Cooks, né? Que também é nosso parceiro aqui. E esse para você. Tem que pôr para vender na Bull Prime. Docinha também, olha aí. Fala com eles lá para vender lá. Vamos fazer um network. Boa, galera. Aqui tudo vira network. Até o próximo e acompanha a gente aqui. Valeu.